Antes de iniciar a ministração, eu quero fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, Ele está aqui. Sabia disso? E isso é algo muito importante. Porque onde Deus está, ali é a transformação. Ali é a mudança, ali é a renovo, a restauração. Há amor, há cuidado, há acolhimento, há correção, há tudo. Tudo que Ele tem para nossas vidas, Ele pode nos oferecer diante da Tua presença. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, mais uma vez te agradeço, Deus. Obrigado por esta atmosfera, por esta realidade que nós estamos vivendo aqui nesta manhã, Deus. Uma manhã de adoração, uma manhã de encontro, uma manhã de transformação, porque onde o Senhor está, ali a mudança, ali a transformação. Pai, apresentamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor e te pedimos misericórdia, Pai. Pai, perdoa as nossas falhas. Deus, que o Senhor possa falar de forma profunda aos nossos corações nessa manhã, Deus, através agora aqui da pregação. Pai, nós queremos ter encontros contigo, não somente aqui aos domingos, às quintas, mas todos os dias. Que a nossa vida seja uma vida de constante adoração, de um culto constante, de um culto permanente. Nos ajuda a vivermos isso, Pai. Senhor, que o Senhor possa falar os mínimos detalhes, não nos deixe em dúvida, Deus. Se alguém entrou aqui nessa manhã precisando de uma resposta, que o Senhor responda. Se alguém entrou aqui, Deus, angustiada, que o Senhor possa aliviar, Deus. Preocupada, que possa sair daqui descansado, Deus. Senhor, se a fé está baixa, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, para confiarmos mais em Ti, para termos a certeza de que o Senhor está conosco. Senhor, muito obrigado, Deus. Eu te clamo de todo o meu coração, que essa palavra que será ministrada agora, Deus, faça morada, que possamos colocar em prática, crermos, Deus, que ela está vindo diretamente do Teu trono para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Você que está aqui hoje, que nos visita, sejam bem-vindos. É um prazer nosso como igreja receber vocês. Tenho certeza que a sua vinda aqui não foi por um acaso. Estava marcado na agenda dos céus este dia para que Ele tenha um encontro contigo. Eu vou ler o texto, vocês podem ficar sentados porque é um texto um pouco extenso, mas é importante que a gente leia. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Primeiro livro dos Reis, 17, a partir do verso 1. Diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. Vamos dar uma pausa aí, pode manter esse versículo, Léo. O cenário aqui, repare que é um cenário de crise. O profeta Elias, um homem de Deus, ele declarou que não iria chover nos anos seguintes. Isso durou 3 anos. 3 anos sem chuva. E nós sabemos a importância da chuva. Nós visualizamos, nós temos aqui um sertão árido que quando chove é festa. As pessoas precisam daquilo para sobreviver. É o plantio ali, a colheita, faz parte daquilo. Então, quando não chove, é problema. Os rios secam, os lagos secam, os gados não conseguem se alimentar. E naquele momento ali, existia uma crise. Existia um problema.
uma seca, uma fome, uma falta, um desespero e uma escassez. E aí Deus levanta Elias e fala: olha, não vai chover. E aí as coisas só foram o quê? Piorando. Porque o que estava ruim ficou o quê? Pior. E ele mesmo passou a ser vítima daquilo. Depois da perseguição, Deus manda ele se esconder ali próximo ao ribeiro, ao riacho de Querite. E que ali, deixa muito bem evidenciado isso, não teria alimento. Não teria comida. Quem é que iria alimentá-lo? Agora imagine, você pode pensar, mas como é que um pássaro vai trazer comida para um homem? Está vendo que isso não tem sentido? Isso é mentira. Quantas pessoas pensam isso? Quantas pessoas ficam viajando falando: que isso é conversa, não tem uma coisa mais interessante para falar não, pastor, do que isso. Mas eu creio. Eu digo, eu sou muito mais feliz crendo do que ficar duvidando das coisas. Porque se eu creio e através dessa crença eu tenho um resultado, para mim isso é o suficiente. Eu não preciso ficar, não, porque não é do meu jeito, não é porque não é do jeito lógico, não é porque não é da forma natural, que não é Deus. Não, Deus faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E assim foi. Aconteceu que os corvos lhes traziam pão e carne de manhã e no final da tarde. E ele bebia a água do riacho. Só que aí você vai para o verso 7, diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Ou seja, estava crise, estava um problema. Ele já tinha ali o alimento 2 vezes no dia, privilegiado, de manhã e final da tarde. Mas a água, que é vital, o que aconteceu? Cessou. E aí eu creio, né? E aí vem o que a gente compreende. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele transforma o pouco ou nada em muito. O tema dessa mensagem hoje é: qual é a sua prioridade? O que é que você tem colocado em primeiro lugar? Você tem escolhido o que para ser a sua prioridade? E aí vem lá no verso 7, diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta em Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. Era tudo que ele queria, tudo que ele precisava. Só que eu imagino que Elias pensou: bom, se Deus está mandando eu ir para lá, e chegando lá vai ter alguém para me alimentar, é porque essa pessoa tem condições. Ou seja, Deus ele vai resolver a minha crise agora. Isso que eu estou enfrentando aqui, esse problema que eu estou vivendo, tranquilo, faz parte do processo. Naturalmente chegar lá vai ser uma viúva que o marido tinha posses e deixou para ela ali tudo organizado, e as coisas vão acontecer. E o texto avança dizendo, no verso 10, ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou. Aí você já começa a perceber que algo de errado não está certo. Porque aquela mulher não era para ter essa necessidade de estar ali colhendo gravetos. A visão do profeta imagina, né? Não está escrito, eu imagino, tá? Pera aí, rapaz. Deus mandou aqui e eu encontro logo isso de cara. Quantas vezes já não foi assim com você? Você foi empolgado, empolgada. Não, agora vem minha provisão. Não, agora vai vir ali o resultado do meu trabalho. Agora vai vir o que eu tanto sonhei, a minha promessa. E aí você vai caminhando, vai avançando e você se depara com algo totalmente diferente do que você tinha gerado uma expectativa em seu coração. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Se Deus falou que ela iria alimentá-lo, ele não estava fazendo nada do que era estranho.
estava seguindo exatamente o que Deus havia lhe dito. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro, e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Aí imagina. Mas Deus, você não mandou eu ir? Deus, não, ela que iria me alimentar? Aí eu me deparo com a situação de que ela só tem um pouquinho para ela e para o filho, e depois acabou, não tem mais nada. Imagina. Deus, ele age na escassez, quando tudo parece estar perdido. Deus é especialista em fazer isso. Especialista em fazer isso. A seca não era um acidente, era um cenário preparado para o milagre. Por isso que eu reforço que crise é terreno fértil para milagre. O que nós enfrentamos, e eu repito isso porque diariamente nós enfrentamos crises. Diariamente enfrentamos situações adversas. Isso não tem a ver diretamente com o aspecto financeiro. Pode ser também isso, mas não se resume a isso. Cada um aqui sabe muito bem as suas crises. Mas quando Deus ele quer fazer milagre, ele sempre primeiro aumenta a necessidade. Pode reparar. Que graça tem o milagre se não tem necessidade? Precisa de milagre? Não. Então, quando na sua vida você perceber que a necessidade está aumentando, que a adversidade está aumentando, acenda um sinal positivo, não negativo, e fale assim: Deus está preparando um milagre. Deus está preparando transformação. Deus está preparando coisas novas. Porque se a necessidade aumenta, a capacidade que Deus tem de resolver aquilo também vai aumentando. E Ele pode fazer isso. E aí o profeta vem e fala. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Eu quero falar com vocês nessa manhã. Não tenha medo. Não tenha medo do hoje. Não tenha medo do ontem. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo. Quem é o seu pastor? Eu não estou falando de Felipe, não. É Ele. Não é Ele? Então descansa o coração. Acalma o coração. Aí Elias fala: vá para casa e faça o que eu disse. Porém, primeiro faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Começou a ficar mais difícil. Eu já não tenho. O que eu tenho é para eu comer, eu e meu filho. Aí vem um desconhecido, em nome de Deus, e pede um pouco. Só que não pede um pouco do que sobrar do meu. Pede primeiro o dele. O que você faria nessa situação? Será que você falaria: tudo bem, eu vou fazer, tem que estar sobrando? Não. Você ficaria: não, primeiro o meu, depois eu penso nisso. Salmos 37, verso 19 diz assim: não precisa colocar não, fica tranquilo. Nos dias de fome eles terão fartura. A necessidade sua hoje é um convite para que você desfrute da provisão de Deus. Seja na sua área física, emocional ou espiritual. Qual a sua escassez hoje? Você pode falar: pastor, hoje não falta nada lá em casa. Graças a Deus as contas estão em dia. Mas também não sobra. Glória a Deus. Pastor, não, lá está faltando. Não, pastor, o problema não é isso. O problema é que o meu coração está acabado. Pastor, eu não estou conseguindo orar. Eu não sei qual a sua escassez hoje. Eu não sei qual o seu problema hoje. Mas entenda, nesses dias, Deus promete a você que terá fartura. Lembra que eu falei quinta-feira sobre vida abundante? O que é ter vida abundante? É o quê? É ter alegria e paz. É você viver isso.
É você crer que o Deus da esperança vai lhe proporcionar alegria e paz. Não tem nada melhor do que isso. Mas entenda uma coisa, a prioridade, ela transforma realidades. Ali o homem de Deus, o profeta, exigiu dela um ajuste na prioridade. Talvez você nessa manhã precise ajustar a sua prioridade. Talvez você precise compreender que o agradar a Deus, o fazer a vontade de Deus tem que vir antes. Tem que estar acima de qualquer outra coisa. Porque você tendo o coração disponível para fazer isso, tenha certeza que não vai faltar. Não espere a abundância, não espere a paz, a alegria, ou até mesmo a provisão para você crer. Porque é nesse momento que Deus se revela a você. É antes de acontecer. Aquele homem pediu. Era o mínimo que ele poderia fazer. Ele estava confiando onde? Na palavra que Deus tinha dado a ele. Você tem certeza da palavra que Deus te deu? Olha o que diz o texto. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus é um Deus de promessas. As promessas, elas vão se cumprir na sua vida mediante a sua prioridade. Se você buscar priorizar Deus, aquilo vai acontecer. A viúva era pobre, sem recurso, sem futuro, sem expectativa. Mas repare que a prioridade dela estava invertida. E naturalmente isso aconteceu, porque naturalmente acontece na minha vida e na sua. Naturalmente ela pensou o quê? Eu vou comer, depois o meu filho vai comer. E se perguntar aqui para muitos, falaria ainda o seguinte: primeiro meu filho come, depois eu como, depois eu penso em Deus. Está errado você ter atenção à sua família, ao seu trabalho, aos seus negócios, à igreja como estrutura. Não, nós temos que dar atenção a isso tudo. Mas nada pode ocupar o lugar de Deus. Nada. Todas as vezes que eu coloco algo no lugar de Deus, eu começo a ter aquilo como meu propósito de adoração. E aí entra a idolatria. É eu colocar no lugar de Deus coisas ou outras coisas senão Ele. E não posso fazer isso. Deus, Ele inverteu ali através do profeta e fala: olhe, primeiro faça o meu. Antes de você querer agradar as pessoas, queira agradar quem? Deus. Antes de ficar pensando nas suas possibilidades, pense no milagre que Ele pode fazer. Eu não posso desassociar uma coisa da outra. Milagres não respondem à necessidade, mas respondem à prioridade. Se você vive uma prioridade, tenha certeza que o milagre vai ser consequência. Busque, como diz lá Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Será que estamos vivendo isso? Quando Deus é o primeiro, o resto encontra ordem. Quando eu aprendo a amar a Deus sobre todas as coisas, eu aprendo a amar todas as outras coisas de forma proporcional. Nada vai sair do equilíbrio, porque Deus está sendo a minha prioridade. Eu quero que nessa manhã você revise as suas prioridades. Entregar o primeiro pedaço a Deus destrava a multiplicação. E reforça, eu não estou falando de aspectos financeiros, tá? Que isso fique muito bem evidenciado. É a sua vida, o seu coração. Isso pode ter uma ligação também, claro, é gratidão, é generosidade, tudo isso tem a ver. Mas a viúva ali, ela estava preparando a sua última refeição. E quantas vezes nos deparamos com situações como essa? É a minha última oportunidade. Mas quando verdadeiramente eu entrego o primeiro pedaço para Deus, ou seja, quando eu entrego o meu coração para Deus, quando eu digo: Senhor, Tu és a minha prioridade. Senhor, eu compreendo que sozinho, sozinha, eu não consigo fazer muita coisa. Eu não consigo dar muitos passos. Então, que o Senhor se torne a minha prioridade.
colocar Deus no local primário vai abrir portas para você. Físicas, emocionais e espirituais. Tudo aquilo que nós precisamos. Aquela mulher, ela estava pensando somente no momento. Talvez ela acordou naquele dia sem nenhuma expectativa. Ela acordou já realmente pensando: hoje será o meu último dia. Mas Deus já tinha preparado uma resposta. Por isso que eu digo que primeiro Deus prepara uma resposta, depois Ele manda a crise. Porque você vai se acostumar com aquilo, você vai aprender com aquilo, você vai se desenvolver com aquilo, e no tempo certo, o que você precisa, Deus vai fazer. Agora vai fazer mediante o que? Eu estabelecer Ele como prioridade. Por isso diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem, o texto bíblico diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. Ou seja, para ter uma vida abundante, reforço isso, eu só preciso ter alegria e paz. Quando eu tenho alegria e paz e coloco Deus como prioridade, todas as minhas necessidades serão supridas por Ele, porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe minhas intenções. Ali era um momento de entrega, e naquele momento ali o milagre já estava sendo gerado. E aí o verso 14 reforçando: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha não acabará, o azeite não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha uma coisa importante, que a mentalidade de miséria é algo geracional, mas a obediência, ela quebra cadeias. Repare que normalmente quando a gente vai se alimentar, a gente fala que vai comer para ficar o quê? Mais forte. A lógica é essa. Mas aquela mulher disse o quê? Nós vamos comer e vamos o quê? Morrer, obviamente. Temos que tomar cuidado com esses pensamentos que nós temos, porque Deus, Ele veio para nos dar vida. Felipe, minha vida está boa, Deus quer melhorar. Felipe, minha vida não está bacana, Deus quer fazer com que ela fique boa. E assim a gente vai crescendo, um dia de cada vez. A viúva, ela era pobre, sem marido, sem apoio, sem futuro, sem mentalidade. É pouco demais. Mas lembra dos 5 pães e 2 peixes? Jesus precisa de quantidade para fazer milagre? Ele precisa de quê? De uma fé de qualidade. Por isso que ele disse que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso mover um monte de um lugar para o outro. Com os nossos olhos humanos, com a nossa lógica humana, a gente fala: isso nunca vai ser possível. Sair desse contexto vai ser muito difícil. Eu vou precisar fazer muitas coisas. Mas Deus trouxe você aqui nessa manhã para te acrescentar fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então tenha certeza, coloque Deus em primeiro lugar. Pode ser com um pouco: pastor, eu tenho pouco tempo. Pastor, eu só tenho 5 minutos no meu dia para dedicar a Deus. Dedique de todo o seu coração os 5 minutos. Pastor, não, eu tenho 2 horas. Pronto, se organize, mas faça de todo o seu coração. Pastor, é 1 minuto. Se você está sendo sincero e Deus está vendo isso, faça valer a pena aquele 1 minuto que você tem. Agora, se você não estabelece ele como prioridade, você vai querer sempre resolver do seu jeito. Você vai querer sempre colocar estratégias humanas para solucionar um problema que muitas vezes não foi criado por Deus. Foi criado por mim, por você. Porque em algum momento perdemos essa noção de prioridade. Mas a palavra de Deus entrou naquela casa mediante aquele homem e trouxe uma libertação. E aí, avançando no texto, diz, verso 16: a farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quando ela mudou a mentalidade, quando ela obedeceu e foi fazer primeiro a comida ali para o profeta, para o homem de Deus, Deus operou o milagre. Quando ela teve essa mudança, a
maior pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de visão. É a falta de fé. É você perder a esperança, mas Cristo é a minha esperança. E Cristo está vivo. Ao obedecer ali, aquela mulher, ela rompeu um ciclo familiar. Ela quebrou um padrão de derrota. Ela inaugurou uma nova estação para sua casa. Enquanto não foi restabelecido a ordem normal acerca da chuva, das coisas, a Bíblia diz que nada lhe faltou. Eu quero que você compreenda isso nessa manhã. Olha o que diz Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Nada me faltará. Agora por quê? Porque eu estabeleço Ele como o meu pastor. Estabeleço Ele como o meu guia. Pastor, e aqui Jesus falando, tem essa compreensão muito clara de cuidado, de apacentar. Vocês não são minhas ovelhas, dele. Davi, quando escreveu o Salmo 23, Davi era um pastor de ovelhas. Davi sabia a realidade da ovelha. Então ele escreve aqui, deixando muito claro que, olhe, assim como eu sou pastor de ovelhas, e eu não deixo que nada falte para minhas ovelhas, da mesma forma Deus, sendo o meu pastor, nada vai faltar. Agora Davi, nós temos e aprendemos isso, estabelece Deus como prioridade. Ah, mas Davi errou. Sim, quem é que não erra? Eu já falei, aqui tem um lema. Que lema é esse? É proibido a entrada de pessoas perfeitas. Não é. Porque todos nós aqui estamos em construção. Estamos em evolução. Joel 2:26 diz: vocês comerão até ficarem satisfeitos e nunca mais serão envergonhados. Você tem inúmeras promessas de Deus falando sobre cuidado, falando sobre proteção, sobre força. Não é o que você tem que define a sua vida, mas é o que Deus faz com o que você tem. O que é que você tem hoje? Você tem um coração sensível à voz dele, ele vai usar você. Pastor, minha situação é essa. O que eu tenho hoje é isso. Eu tenho só tristeza na minha vida. Deus é um Deus que transforma a tristeza em alegria. É um Deus que transforma a maldição em bênção. É um Deus que transforma a morte em vida. É isso que eu quero. É isso que eu preciso viver. Deus, ele potencializa o que já está onde? Em suas mãos. Só que para isso você precisa o quê? Entregar para ele. Por isso que lá o provérbio diz: olhe, consagre os seus planos ao Senhor e eles o quê? Serão bem-sucedidos. Agora consagrar ao Senhor é falar: isso aqui é só teu. Não tem nada meu aqui. Eu sou apenas um mordomo, aquele que cuida de algo que não é meu. Ou seja, a estratégia não é minha, o direcionamento não é meu, o recurso não é meu, a forma de fazer não vai ser a minha, vai ser de quem? A dele. Então quando eu coloco isso para ele, aí sim, ele começa a me dar estratégia, ele começa a me dar sabedoria, ele começa a mover coisas para que a vontade dele se cumpra. Eu não posso desprezar isso. Não posso. O milagre, ele não veio de algo novo, ele veio do pouco. Lembra o cego que Jesus curou? Jesus não pegou, botou a mão, arrancou o olho dele que não prestava e colocou um olho novo. Foi assim que aconteceu? Não. Em uma oportunidade ele só falou: vá. O que é que você quer? Eu quero ser curado, então veja. Na outra ele ainda foi de um pouco mais, ele ainda fez ali uma mistura ali e passou, falou: vai lavar o olho. Tem coisas que você não precisa tirar, você só precisa colocar nas mãos da pessoa certa. Você só precisa entender que não é seu. É um sonho que você teve, sim, mas nasceu primeiro onde? Lá. Tudo que acontece aqui é reflexo do que já aconteceu nas regiões celestiais. Existe uma realidade espiritual que nós não vemos e que as coisas acontecem. Por isso que Jesus disse: olha, o que está selado na terra é selado no céu. Acontece. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Tenho que ter cuidado com as minhas condutas. Tenho que ter cuidado com a minha prioridade. Que nessa manhã você possa estabelecer Cristo como a sua prioridade. Pastor, eu não sei como é que faz isso. Eu estou aqui para te ajudar.
Bíblia está aqui para lhe dar instruções. O que você tem não é insuficiente, mas é uma matéria-prima para Deus usar. Então não reclame do seu estado hoje. Não reclame o que você tem hoje ou como está a sua vida hoje. Porque é desse jeito que Deus vai transformar. É desse jeito que Deus vai mudar e vai colocar você em outra realidade. Ele não quer ver você vivendo a mesma coisa, repetindo ciclos, batendo cabeça o tempo todo. Não. Ele não fez você só para isso. O sofrimento, as lutas fazem parte da nossa vida assim. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo. Estamos tendo bom ânimo? O que é ter bom ânimo? Não desanimar? É só ficar reclamando? Não. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é poderoso para fazer que lhe sobre graça. A graça é um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. É Deus, através de Jesus, que nos oferece isso. Só que normalmente nós desconfiamos de algo de graça. Achamos que não tem qualidade. Mas a graça de Cristo é suficiente para mim e para você. Porque é uma graça que não vê o merecimento, mas vê a necessidade. Então não fique com o pensamento: não, mas eu errei. Eu não estou seguindo aqui como deveria seguir. Deus vê seu coração. Deus sabe o que é que você precisa. Deus sabe o que você quer. Deus quer pegar você e quer sim gerar em você uma transformação. Com certeza. Eu não posso ficar satisfeito com quem eu sou hoje. Porque eu sei que eu posso crescer e posso melhorar muito mais em Deus. Eu não quero ficar satisfeito. Não, hoje eu oro tanto tempo. Eu quero amanhã orar mais. Não, hoje eu consigo me dedicar a Deus. Eu consigo determinar tempo para Ele maior. Eu quero mais. Eu nunca esqueço quando eu orei ao Senhor falando: Senhor, eu preciso fazer uma transição de carreira. O que eu estou fazendo hoje de trabalho, eu não estou tendo tempo para o Senhor. E eu sei o chamado que o Senhor tem na minha vida. E eu não vou viver essa realidade enquanto eu estiver fazendo isso. E Deus foi e ouviu a minha oração. Teve crise, teve problemas de confiança, falta de fé. Por um tempo sim. Mas todas as vezes que isso acontecia, eu me voltava para Ele e falava: Senhor, eu estou cumprindo a Tua vontade. Tá difícil, eu não estou conseguindo enxergar aqui isso. Vá, avance. O que aconteceu? Deus fez. Ele vai se limitar ao que fez na minha vida há 10 anos? Não. Porque Deus é o mesmo, Deus não muda. Eu tenho plena capacidade de mudar. Nós somos plásticos demais, moldáveis demais. Nos adaptamos fáceis demais. Deus é imutável. Ele era, Ele é e sempre será Deus. Por isso que a gente fala que ninguém explica Deus. Ele está fora do tempo, fora do espaço, fora da nossa lógica humana. Não tem como eu colocar Ele dentro de um local e falar: Deus é isso aqui. Deus se resume a isso. Não, Deus é. Ele falou: ó Moisés, se perguntarem, diga que eu sou. Pronto, resume-se a isso. Eu entendo que às vezes nós queremos explicações para as coisas, natural. Porque somos seres pensantes, raciocinamos, temos lógica. Só que enquanto eu ficar preso à minha realidade humana, eu não vou conseguir desfrutar das coisas que Deus tem para mim. Eu vou sempre ficar resolvendo coisas humanas do meu jeito. Mas tem coisas que saem da capacidade humana. Aí só Ele pode fazer. Aquela mulher, ela tinha outra solução? Não. A sentença dela já estava decretada. Só tenho isso, eu vou comer com meu filho e nós vamos morrer. Mas Deus já tinha preparado uma resposta para ela. Da mesma forma que Deus já preparou uma resposta para você. Talvez ela já chegou hoje na sua vida. Talvez vai chegar daqui a pouco. Talvez essa semana seja a semana que Ele está vendo que você hoje estabeleceu Ele como prioridade. Quantas outras coisas poderíamos estar fazendo agora? Aproveitando esse sol, chegada do verão, tantas coisas. Feriado ontem, apesar de ser sábado, mas nós escolhemos estar aqui hoje.
E essa escolha, ela reforça algo. Deus direcionou a gente para isso. Tantas coisas eu poderia pensar em fazer do que viver o que Deus tinha preparado para mim. Mas quantas coisas também eu poderia ter perdido se não tivesse dito sim para o Senhor. Então tudo faz parte de um plano, de um propósito. Entenda que é uma história escrita pelo dedo de Deus. O nosso grande desafio é escrever a nossa história compatível com esse roteiro que já foi criado. Então, se você percebe que não está tendo muitos encontros, para e fala: Senhor, fala comigo sobre esse roteiro, porque eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo isso. Nós precisamos crer, e aí é fé. E a fé, repito, é algo imaterial. Eu não vou colocar fé em coisas que eu toco, que eu vejo, que eu sinto. A fé é em Deus. É uma certeza das coisas que eu não estou vendo. Aquela mulher, em algum momento, ela usou da fé. Ela acreditou na palavra de alguém que ela jamais tinha escutado, que ela jamais tinha visto. Talvez na sua vida, na minha também, tenhamos situações no qual Deus vai usar pessoas que você olha e não dá crédito para falar com você. Que você olha a circunstância e fala: Deus não está falando comigo nesse momento, e Deus está falando com você. Porque o nosso coração está muito preso à nossa realidade. Nosso coração está muito preso ao que eu quero fazer. A viúva, ela tinha pouco recurso, muita dor, pouca esperança e muitos motivos para desistir. Como acontece conosco. Às vezes a gente vai listar e tem mais motivo para desistir do que para permanecer. Mas Deus quer pegar essa lista sua, amassar e falar: você não precisa disso. Só precisa confiar em mim. Confie em Deus. Saiba que esse cenário de crise, de situação, de dificuldade é preparação. É Deus forjando. É Deus nos conduzindo para o caminho do milagre. O vinho acabou naquele casamento. Tragédia, reputação lá embaixo. Já pensou? Preparar tempos para aquilo e de repente aquilo acaba. Mas Jesus estava naquele lugar. Jesus estava ali. E o que era para ser uma tragédia anunciada, talvez uma falta de planejamento, uma falta de organização, mas Deus está muito acima disso tudo. Ele é soberano. E com um comando, Ele transforma a água em vinho e o milagre acontece. Nós sabemos que o processo do vinho não é assim. Bota água, ora e vinho. É assim? Não, leva tempo. Mas desde o plantio, desde a escolha da uva, desde o terreno, tanto tempo, envelhecimento, processo, tantas coisas acontecem. Se há tempo para aquilo, respeite o processo. Aguente o processo. Mas quando Deus vê que não tem tempo, pode esperar o milagre. Porque Ele faz o milagre. Ele vai cumprir na sua vida, como já cumpriu na minha diversas vezes. E Ele não deixou de ser Deus. Aquela mulher, ela compreendeu a prioridade dela. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, ela priorizou Deus. Resultado? Não faltou farinha, não faltou azeite. Isso simboliza provisão em qualquer área da sua vida. Não vai faltar, desde que Deus seja o primeiro. E para concluir, quando Deus é o primeiro, a provisão é contínua. Quando Deus é o primeiro, a esperança renasce. Quando Deus é o primeiro, a vida abundante chega. E reforça: a vida abundante é ter paz, é ter alegria, é nada faltar. Pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, Ele vai conceder coisas para nossas vidas, para que a gente usufrua, para que a gente desfrute de uma vida que Ele nos deu. Mas tudo isso é consequência de um restabelecimento de prioridade. E aí eu reforço a pergunta inicial: qual é a sua prioridade? Quando lhe perguntam a sua prioridade, o que é que você responde logo? O
que a partir de hoje, por mais que não seja ainda uma verdade na sua vida, você responda: Deus. Por mais que você olhe e fale: mas isso aqui me preocupa mais, isso aqui me dá mais atenção, que a partir de hoje, pela fé, você fale: Deus. Porque Ele vai estar contemplando a sua intenção, Ele vai estar contemplando o seu coração e vai estar movendo tudo. E Ele pode fazer isso tudo para poder cumprir a vontade dEle na minha vida e na sua vida. Amém? Coloca a mão em seu coração. Pai, queremos estabelecer o Senhor como nossa prioridade. Sabemos que às vezes é difícil, que temos tantas vontades, temos tantos pensamentos acelerados, tanta ansiedade, que nos impede muitas vezes de confiar em Ti e de dar, Deus, uma chance para o Senhor ser Deus em nossas vidas. Nós queremos nessa manhã Te pedir por isso. Nos ajuda, Deus, nas nossas inquietações. Pai, sabemos que colocamos muitas vezes tantas desculpas, tantas coisas, Deus, mas o Senhor quer apenas o nosso coração. Porque tendo o nosso coração, o Senhor vai organizar o nosso tempo, organizar tudo, Deus. Então, Pai, que seja uma verdade em nossas vidas a partir de hoje. O Senhor como nossa prioridade. E não é apenas de forma, Deus, exemplificativa, mas queremos que seja uma verdade em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas intenções. Queremos sempre perguntar ao Senhor: é a Tua vontade? Podemos fazer isso? O Senhor ficaria feliz com isso? Pois queremos, Pai, sermos mais assertivos. Então nos ajuda nessa manhã, que possamos estabelecer o Senhor como prioridade, e que possamos buscar, Deus, uma fidelidade no cumprimento disso, mesmo naquele dia que seja difícil, mesmo naquele dia que não tenhamos nenhuma vontade de fazer isso. Que o Senhor nos ajude em nossas dificuldades, em nossos problemas, que venhamos aprender a confiar mais em Ti, descansar o nosso coração e crer que o Senhor tem tudo sob controle. Nos concede graça, nos concede paz, que o Teu amor, que o Teu cuidado sempre seja real em nossas vidas, em nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Ele seja verdadeiramente essa prioridade. Amém.